Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é dia 16 de dezembro do ano de 2019, 19 dias. Muito bem, tá batendo a porta, é o Natal, né? Também estamos na semana final do ano de 2019. Bom, pessoal, começando a semana, né? Vocês vão estranhar porque não tem o Nilson Responde, né? Porque não tá acontecendo o Nilson Responde. Aqui eu resolvi acabar com a temporada do Nilson Responde. Nilson Responde volta semana que vem e eu vou usar essa semana para fazer, tipo, passando a limpo o ano de 2019, tipo retrospectiva. Tive aqui uma sugestão aqui do Júnior Santos da planilha, né? Do que eu vou fazer nessa semana. Então eu já vou começar hoje, segunda-feira, a fazer o vídeo especial, primeira vez que eu vou fazer um vídeo sobre os principais fatos esportivos do ano, né? Muito bem, então vamos lá, os 6 fatos esportivos do ano de 2019, né? Esse ano é um ano que foi muito cheio o esporte, né? Principalmente o futebol. É um ano que praticamente houve a ascensão e a popularização do futebol feminino, né? O futebol feminino em 2019 tendo um espaço que ela não tinha anteriormente, que ela deveria ter tido, tá? Vou deixar aqui bem claro. O futebol feminino devia ter tido esse espaço há muito tempo. Acho que a Copa do Mundo na França impulsionou. Então vamos lá, vamos falar aí, vamos começar a falar aí sobre a Copa do Mundo feminina, né? Pela primeira vez na história a gente teve aí uma repercussão da Copa do Mundo, as pessoas tratando a Copa do Mundo feminina igual a Copa do Mundo masculina. Por quê? As pessoas foram, digamos, parar seus serviços nos dias úteis para assistir jogos do Brasil da Copa, e isso eu achei uma coisa magnífica. Então, uma coisa que eu nunca vi, né, em jogos de Copa do Mundo feminina, as pessoas se reunindo num bar para assistir o jogo, né? Além disso, TV aberta, né? A Rede Globo transmitiu as partidas ao vivo, sobretudo da seleção brasileira, criando uma forte audiência, né? Provocando uma grande audiência. Isso foi muito bom aí para o futebol feminino, que também tivemos esse ano uma reestruturação, né? Então, o futebol feminino do Brasil teve uma reestruturação em seu campeonato interno. Tivemos aí uma fortalecização dos campeonatos brasileiros. Tivemos criação de uma segunda divisão, uma primeira divisão enxuta com 16 times, com o nível de competitividade enorme, aumentando o sarrafo do futebol feminino. Tivemos aí times de camisa indo para o futebol feminino, entre eles o Palmeiras, o São Paulo, o Cruzeiro, o Chapecoense, Botafogo, fora os clubes como Santos, Corinthians, Ferroviária, que já estavam tendo times, já foram campeões, Audax, esses times já tinham sido campeões brasileiros. Aí surgiram os times de camisa, né? O Flamengo também, mas o Flamengo é parceria com a Marinha, né? Mas os outros clubes também surgiram, também os times femininos, porque é uma exigência agora da Conmebol e da FIFA que os clubes de camisa tem que ter os times femininos, né? Os clubes masculinos tem que ter times femininos também. Isso aumentou o nível do futebol feminino e aumentou também a popularidade do futebol feminino. Tanto é que tivemos a final do Campeonato Paulista na Arena Corinthians com público de jogo de futebol masculino. Inclusive o público da Arena Corinthians na final no mês passado entre Corinthians e São Paulo foi maior do que o último clássico de Corinthians e São Paulo na mesma arena. Ou seja, futebol feminino pegando uma popularidade enorme, sim, né? Além da Federação Paulista fazer esquema de marketing para promover, né? Então temos aí o crescimento. O futebol feminino, tivemos a Copa do Mundo, mais uma vez os Estados Unidos vencendo a Copa do Mundo, levando a Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos, futebol feminino como o Brasil no masculino, né? Mostrando que os Estados Unidos o futebol deu certo para as mulheres, né? Apesar que no futebol masculino ainda tem projeto, a liga até nos Estados Unidos está crescendo, mas o futebol masculino não decola, na seleção não decola, não foi para a última Copa, né? Mas vai acontecer, o futebol masculino nos Estados Unidos vai crescer, pode ter certeza disso, né? E o Brasil parou nas oitavas de final, mas parou em pé, né? Perdeu para a França, mas o Brasil aí teve uma mudança radical, né? Saiu o Vadão e entrou a técnica
primeira técnica estrangeira na seleção feminina, Pia Sundhage. Desde quando ela entrou em agosto, em junho, mas ela começou a trabalhar mesmo em agosto, ela só teve vitória, ela não teve nenhuma derrota, teve 2 empates e várias derrotas. Inclusive ontem o Brasil goleou o México lá em Araraquara, né? Uma grande vitória da seleção brasileira, com direito às emissoras de rádio transmitir o jogo da seleção brasileira, né, feminina. Você vê o crescimento do futebol feminino. E agora a seleção brasileira preparando-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com a Pia sendo técnica. Claro que ainda vai estar Marta, vai estar Cristiane, mas tem muita garota legal indo para a seleção brasileira. Eu vou deixar para o Júnior Santos, que é o meu amigo e também especialista em futebol feminino, em dizer qual é as jogadoras novas da seleção brasileira, que há jogadores que deveriam ter mais destaque na seleção brasileira. Ele entende porque ele conhece várias jogadoras, já viu pessoalmente várias delas, né? Bom, agora vamos falar da Copa América. Tivemos aí a Copa América do Brasil. Depois de 30 anos a Copa América a porta no Brasil, né? O torneio de seleções mais antigo do mundo, né? Com 104 anos, vai completar 104 anos esse ano. Torneio de 1916. Voltou a ser disputado ao Brasil depois de 30 anos. A última vez que o Brasil sediou a Copa América, que foi campeão, foi em 1989, com aquele time que tinha a espinha dorsal, que seria a seleção brasileira na tetracampeão 94. Romário, Bebeto, Tafarel no gol, que mais aí? A espinha dorsal que pelo menos o ataque de 89 da Copa América foi o mesmo na Copa de 94, né? E o Brasil detonou, foi campeão, e agora, 2019, o Brasil volta a disputar uma Copa América, né, que foi realizado em várias cidades do Brasil, São Paulo, em 2 sedes, Morumbi e Arena Corinthians. Tivemos Maracanã, Arena do Grêmio, Mineirão e Fonte Nova e Salvador, né? Inclusive o Morumbi e o Arena do Grêmio são os únicos estádios da Copa América que não foram estádios da Copa de 2014, inclusive a Arena do Grêmio, que o pessoal diz que é uma arena muito mais moderna que o Beira-Rio. Se eu me afirmar isso, eu vou levar porrada por parte da massa vermelha da torcida do Colorado, que o Rio Grande do Sul é muito grande, né? É dividido, né? Grêmio e Inter é dividido lá o negócio, né? Não tem maior, tudo é igual. E aí o Brasil venceu, né? Ganhou da Bolívia, empatou com a Venezuela, tá ok? Com a Venezuela, que é um jogo que foi mais uma atenção mais política do que um jogo. E aí o Peru, né? O Brasil ganhou do Peru, depois jogou as oitavas de final, a quarta de final, empatou o tempo normal com o Paraguai. O jogo, nossa, na Arena do Grêmio, jogo, nossa, nervoso, um jogo muito complicado. O Brasil ganhou nos pênaltis, passou. Venceu a Argentina com maior facilidade, que foi 2 ou 3-0, não me lembro. Com a Argentina com Messi, hein? E o Brasil passou, e foi no Mineirão, o Brasil passou aí o trator na Argentina. O Brasil teve dificuldade com o Paraguai, mas ganhou da Argentina com facilidade. A Argentina é freguês do Brasil Copa América, né? Pega o Brasil, parece que o Brasil tem facilidade. O Brasil tem dificuldade com outras seleções, mas com a Argentina e Copa América o Brasil passa de boa. E teve aí a final contra o Peru, né? Peru voltando por uma decisão depois de mais de 40 anos, né? O Peru que surpreendeu, né? O Peru ficou em terceiro lugar na chave do Brasil. E o Brasil também desceu o cacete no Maracanã, desceu o Tatu 3-0, né? E o Brasil ganhou a Copa América desse ano. E o ano que vem vamos ter Copa América em Colômbia e Argentina, né? Nos 2 países, né? Vai ter um grupo na Argentina e um grupo na Colômbia. O Brasil vai ficar no grupo na Colômbia, né? Inclusive nessa Copa América de 2019 tivemos 2 convidados, que foi o Japão e o Catar. O Catar vai continuar sendo convidado para a Copa América 2020, mas no lugar do Japão vai vir a Austrália, né? E tanto o Japão, tanto o Catar nessa Copa América não passaram da primeira fase, era de se esperar, né? Muito bem, vamos falar agora da ascensão do Clube de Regatas Flamengo. O Flamengo viveu o ano de 2019, o novo 81, né? O Flamengo de 2019 é o revival do Flamengo de 81, né? Claro, sem o Zico, Adílio, Nunes, Tita, mas com Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, né, tá lá.
Arrascaeta, esqueci o outro lá, o Bruno Henrique, ou seja, é um outro time, né? O cenário é o mesmo, mas o elenco é outro, né? O filme é o mesmo, né? O filme mágico do Flamengo é o mesmo, mas o elenco é outro, né? O cenário às vezes é outro, né? Mas o Flamengo começou o seguinte, nos trancos e barrancos no começo do ano. Você vê que o Flamengo fez um investimento muito forte, né? Gastou milhões em contratação de jogadores que eram de clubes rivais do Flamengo no Brasil, né? O Flamengo pegou o Bruno Henrique, que era do Santos, pegou a Arrasca, né? O Arrascaeta, que era do Cruzeiro, como chama lá, o Bruno Caio, que era como chama lá, do São Paulo, pegou jogadores que eram dos times, o Gerson, que era do Fluminense, dos times rivais. Uma estratégia que nos anos 90 os clubes faziam, que era uma beleza. O Palmeiras da Parmalat praticamente formou seu time com jogadores que eram de outros times rivais, né? O Corinthians mesmo teve o Marcelo Carioca, que era o destaque do Flamengo. Então era normal, nos anos 90, o clube contratar jogadores do próprio Brasil. Depois isso aí deu uma murchada, né? Tô falando dos rivais, não é de time, por exemplo, do Fortaleza, pegar o cara da Bahia, o cara do 15 Piracicaba, não. Era pegar, por exemplo, o Palmeiras, tinha jogadores que vinham do São Paulo, jogadores que eram do Flamengo, né? Que vinham do Grêmio. Era comum isso. E o Flamengo fez esse expediente, fez essa ideia. E contratou alguns jogadores que estavam acabando sua carreira na Europa, no caso do Rafinha, né? E do Luiz, o Davi Luiz, né? Davi Luiz não, o outro lá, aquele outro cabeludo, não é o Davi Luiz, não, o outro. Luiz Felipe, alguma coisa assim. E o Flamengo montou o time, só que demorou pro time engrenar. Aos trancos e barrancos, o Flamengo começou um ano meio titubeante, classificou-se para a oitava de final em segundo lugar, né, na Libertadores. Ganhou o Campeonato Carioca, era de se esperar, né? Isso é uma coisa que era quase uma obrigação para o Flamengo. Só que a guinada da história do Flamengo 2019 foi se dar no final do primeiro semestre, quando o Abel Braga era demitido, e o Flamengo vai no mercado e consegue contratar um técnico estrangeiro, português, Jorge Jesus, que ele foi anunciado no dia 1º de junho. Depois tivemos a pausa para a Copa América e em junho, acho que dia 12 de junho, se não me engano, o Flamengo estreava na Copa, o Jorge Jesus estreava no Flamengo, o Flamengo já goleava o Goiás. Eu lembro que eu vi esse jogo inteiro, né, do Flamengo. E o novo Flamengo surgia. Aí o Flamengo era goleada atrás de goleada, batia de frente dos grandes, ele estava disputando com o Palmeiras, pegou a liderança do Palmeiras e aí o Flamengo só cresceu. Aí tivemos aí a Libertadores, teve o sufoco com o Emelec, mas passou pelo Emelec. Depois o Flamengo foi pegando aí times gaúchos, no caso do Grêmio, no Inter nas quartas de final, semifinal o Grêmio, naquele famoso 5-0, e a final histórica 2-1 para cima do Inter, né? Claro que ainda não vou falar sobre o Mundial de Clubes porque o Flamengo não estreou, vai estrear amanhã, né? Mas o ano do Flamengo já é um ano mágico. O Flamengo já ganhou Brasileiro e Libertadores, inclusive ganhou o título brasileiro do mesmo final de semana que ganhou a Libertadores, coisa que jamais na história desse país, como dizia um certo ex-presidente, tinha acontecido. Também o calendário, né? Vamos falar sobre a recuperação do Figueirense, né? O Figueirense estava numa crise financeira galopante, um time lá de Santa Catarina. Quando foi no mês de agosto, o que acontece? O Figueirense delegou a categoria de esportes há 2 anos para uma empresa. Essa empresa ela não cumpriu o acordo com o Figueirense e ela começou a atrasar salários e tal. Com isso, os jogadores começaram a fazer greve nos treinos e a gota d'água foi a partida contra o Cuiabá no primeiro turno do campeonato da Série B, que os jogadores viajaram até para Cuiabá para jogar contra eles, mas eles acabaram não jogando, não entrando em campo. Foi um drabulió, né, a favor do Cuiabá. Os jogadores não entraram em campo, eles ameaçaram até entrar tal, mas eles já tinham dado a mensagem para todo mundo que eles não iam entrar em campo enquanto a diretoria não for pagar os salários. Já estava com os 3 meses de salários atrasados, os jogadores se reuniram. Depois o time voltou para Florianópolis, toda a torcida esperou
os jogadores figueirenses no aeroporto de Florianópolis, inclusive eu conheço aquele aeroporto, e estava recepcionando, né, os jogadores, apoiando, a torcida apoiou, a cidade apoiou, até os torcedores rivais do Avaí apoiou, porque nessa hora não pode ter, acho que é uma hora muito complicada para ter uma rivalidade. Então, e aí o que acontece? Aí romperam o contrato com essa empresa, depois o presidente da empresa, aí o Figueirense voltou a estar na linha, o Figueirense estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, o Figueirense conseguiu no segundo turno um resultado muito bom, escapou da zona de rebaixamento, agora está se estruturando financeiramente, né, o Figueirense. Agora vamos falar aí de um caso, de um time aí que está, vamos dizer aí, na crista da onda do futebol brasileiro, está surgindo como um emergente que tem aí uma ligação com a Red Bull, né? O Bragantino, né, o Clube Atlético Bragantino, um dos maiores clubes do futebol brasileiro e também do nosso futebol paulista, acabou sendo comprado esse ano pelo grupo Red Bull, né, pelo grupo do Red Bull, que já tinha um time, ainda tem um time do Red Bull, só que a sucursal do Red Bull, né, na Austrália, queria que no Brasil o time fosse chegar mais rápido na primeira divisão. Só que o Red Bull, o Brasil, ele tinha vaga para a quarta divisão, ia demorar 3 anos, mais ou menos, para o Red Bull conseguir chegar, né, com o seu time puro, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É muito difícil o acesso aqui no Brasil, principalmente sair lá de baixo da Série D. E aí qual foi a ideia dos executivos? Comprar um time paulista que esteja entre os times da Série B. Aí teve 3 opções, né? Teve a opção do Oeste, do São Bento e do Bragantino. Botafogo, Ponte Preta, Guarani, eles nem pensaram nem em mexer com esses 3 times. E aí foram no Oeste, na verdade São Bento nem teve conversa. Eles foram no Oeste de Itápolis, que joga em Barueri. O Oeste não aceitou a oferta e pediu até mais, inclusive. E eles foram no Bragantino. E o Bragantino aceitou a oferta, estava mesmo precisando mudar, estava precisando mesmo dessa grana. E aí acertaram com o Bragantino e o Bragantino virou Red Bull. O Red Bull tem uma previsão aí de transformar o Bragantino num time forte. Virou um time forte. Inclusive o Bragantino, o que aconteceu? Quando o Bragantino anunciou a compra, o Red Bull anunciou a compra do Bragantino, o elenco que o Bragantino já tinha, o Bragantino desfez. Aí pegou o elenco que era do Red Bull Brasil, que foi 5º colocado no Campeonato Paulista, né? Foi 5º colocado no Campeonato Paulista. Aí o Red Bull chegou no campeonato pro Bragantino, né? E aí o Bragantino deslanchou na Série A, na Série B, né? Comandou aí a liderança da Série B de cabo a rabo, né? E conseguiu acesso com muitas rodadas de antecedência. O ano que vem o Bragantino estará entre os 20 melhores do Brasil, podendo se chamar ano que vem de o Red Bull Bragantino. E também o Bragantino projeta dentro de alguns anos, por exemplo, o ano que vem ter uma vaga para o Sul-Americano em 2021, quem sabe até 2022, 2023, o Red Bull Bragantino chega-se a Libertadores da América, que é o objetivo do Red Bull, né, do grupo do Red Bull, porque o Red Bull esse ano na Europa emplacou 2 times na fase de grupos, né, o Red Bull Leipzig da Alemanha, o Red Bull Salzburg, que é o primeiro Red Bull, né, o clube da franquia Red Bull, lá da Áustria. Então o Red Bull está confiante com o Bragantino aqui no Brasil, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí com o Bragantino. Red Bull, que já tem muitos jogadores, inclusive, que foram do elenco do Bragantino da Série B, que já estão sendo interessados e quase contratados por time grande, né? E já agora muita grana aí para o Bragantino. Agora eu vou falar sobre um escândalo de doping, né? Ou seja, a suspensão, na verdade, da Rússia. Isso mesmo, a Rússia acaba de ser suspensa acaba de ser suspensa de todas as competições mundiais de alto nível nos próximos 4 anos pela AIDA, né, a Associação Antidoping, por conta do esquema de doping que é oficializado pelo governo na Rússia, né? E isso vai fazer que a Rússia não participe de nenhuma modalidade nos Jogos Olímpicos do ano que vem.